tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Né? Lançai sobre ele as vossas ansiedades, as vossas angústias. Eu gostaria de fazer não é um culto de ensino, não é uma EBD, mas eu gostaria de fazer uma abordagem aqui sobre o ministério de Jesus. Eu procurei simplificar ao máximo, do nascimento até a sua crucificação, e tem a ver com a mensagem que nós vamos ministrar. Jesus nasceu em Belém, a 112 quilômetros de Nazaré, da onde ele saiu, Jesus de Nazaré, da Judéia, por causa de um censo, um decreto de César Augusto. Ou seja, desde o princípio, Jesus teve oposição e perseguição. Depois, Herodes planeja matar Jesus. Em sonho, José levou sua família para o Egito. Mas com a morte de Herodes, uns 2 anos depois, eles voltaram, foram para Nazaré, cidade de Jesus, onde ele cresceu. Foi batizado no Jordão por João Batista, aquele o Batista que diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A palavra de Deus diz que ele veio para preparar o caminho do Messias. Ele viu, o Senhor ouviu o Senhor falar: eis o meu filho, né, em quem me alegro, em quem me comprazo, em algumas traduções. Ele viu o Espírito Santo, na forma corpórea de pomba, descer sobre ele. Daí saiu Jesus para o deserto, para ser tentado. E ali ele foi assistido pelos anjos. Depois ele volta a Galiléia e cumpre-se a profecia de Isaías. Uma forte luz resplandeceu. Depois ele sai para Cafarnaum. Guarde esta cidade, Cafarnaum. Ali ele expulsou os demônios dos genezarenos. Depois ele sai e vai para Tiro e Sidom para pregar para judeus e gentios, ou seja, para todas as pessoas, para todos os povos. Jesus não tinha preferido, Jesus foi pregar para judeus e gentios. Depois ele sai para Decápolis, onde alimenta 4.000 pessoas. Milagre, maravilha. Vai a Betsaida, cura um cego de nascença. Depois vem a Cesareia de Filipe, onde Pedro confessou Jesus como o Messias, o Filho de Deus. Era um local de adoração pagã. E ali Pedro diz: tu és o Filho de Deus. Deixando Filipe de Cesareia de Filipe, foi a Galiléia, onde pela última vez, e seguiu para Samaria, curou ali 10 leprosos, e depois foi para Jerusalém, que fica além do Jordão, tendo passado por Jericó. E este foi o resumo da vida de Jesus. O apóstolo Paulo, ele cita lá em Filipenses 1,6. Quem pode abrir Filipenses 1,6? Por favor, leia em voz alta, Filipenses 1,6. Amém. Aquele que começou a boa obra, há de aperfeiçoá-la até o dia de Cristo. Guarde isso. Aquele que começou a boa obra, há de aperfeiçoá-la até o dia de Cristo. Eu não ia usar palavras de Paulo esta manhã. Eu queria ficar só no Evangelho. Que eu penso que se rasgarem toda a Bíblia, deixar só os 4 Evangelhos, nós ainda temos a salvação, a revelação do Cristo, do Filho de Deus,
o Messias. Aqui está a síntese, o âmago do Evangelho. São os Evangelhos de Marcos, Mateus, Lucas e João. Quando vem Atos dos Apóstolos, já começa a formação da igreja. Paulo depois faz as suas 13 epístolas, né, para dar orientação à igreja que se forma. O livro aos Hebreus também diz que Jesus, que Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Depois Jesus diz lá em João que não vos deixarei órfãos. Você não é um órfão. Mesmo que seu pai ou sua mãe já tenha falecido, você não está órfão, porque você tem o Espírito Santo. Glória a Deus. Em Mateus 28:20 diz que ele estará conosco até a consumação dos séculos. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Eu tinha pensado, irmãos, em nós lermos hoje o livro de Marcos, todo o primeiro capítulo. Mas aí eu disse, não vou fazer isso, porque nós temos o Kairos de Deus, que é o tempo de Deus, né? E nós temos o Cronos, que é o nosso horário. Nós temos compromissos, pessoas que ainda vão para casa depois fazer o seu almoço. Tem gente que recebe visita, que não é bom receber visita no domingo, né? As pessoas vêm para a nossa casa e nos trazem problema, né? Então, voltando ao texto, entrou de novo Jesus em Cafarnaum. Jesus, no capítulo 1 de Marcos, no verso 15, ele diz: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos, era a palavra de João Batista e era a palavra de Jesus. Quando Jesus liberta um endemoniado num sábado, a palavra diz que eles se maravilharam de sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade. Autoridade. Glória a Deus. E aí correu a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. Jesus vai à casa de Pedro e cura a sua sogra de uma febre. Depois, houve muitas curas ainda. Ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades, também expeliu demônios, não lhes permitindo que falasse, porque sabiam quem ele era. Depois de ter se levantado, ainda alta madrugada, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, a povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que vim. Então foi por toda a Galileia pregando nas sinagogas dele e expelindo demônios. Jesus, no seu ministério terreno, ele ensinou, ele pregou, ele curou, libertou pessoas que estavam endemoniadas e vivia num contexto muito complicado. Ele era perseguido pelos escribas, pelos doutores da lei, havia problemas políticos, não era diferente dos nossos dias de hoje, e ele se levanta, e muitos dizem: é uma nova doutrina? Que doutrina é esta? Né? Mas reconheceram que ele falava com autoridade e não como os escribas, porque a autoridade de Jesus se manifestava não só em palavras, mas em atitudes e também nos milagres. Aleluia.
Nós cremos em milagres. Nesta igreja, nós já temos visto Deus agir de maneira milagrosa na vida de muitas pessoas. Mas o milagre é mais para o descrente. É aquele que quero ver para crer. Mas nós também precisamos. Eu passei em algumas igrejas pelo Rio de Janeiro, e aqui próximo no Recreio, na igreja da minha filha, está lá: você precisa de um milagre? Quem precisa de um milagre? Acho que é quem precisa de um milagre. Na igreja onde minha filha é membro. E eu pensei nesta frase: quem não precisa de um milagre? Né? Todos nós temos alguma coisa que só Deus pode resolver. Não vai ser o pastor, o bispo, não vai ser a oração da irmã Mariazinha, não vai ser os políticos. Há coisas que só o Senhor pode fazê-lo. E a melhor coisa, irmãos, é depender do Senhor. Até porque, se precisarmos do homem, Deus dará um caminho. Às vezes, você precisa internar uma pessoa e você faz um telefonema, porque você conhece alguém que Deus deixou que você conhecesse. Porque Deus, sendo onisciente, onipresente, onipotente, Ele já sabia de antemão. Aí você liga: estou com uma pessoa aqui precisando ser internada. E Ele prontamente agiliza, em meio ao caos que vive a saúde no Brasil. Aleluia. Mas muitas vezes nós não conseguimos. Eu mesmo ontem recebi uma informação de um amigo que sofreu um acidente a bordo de um navio e custou a ser atendido, socorrido, levado para o hospital, transferido, e está há dias internado e não consegue ser operado, porque o plano de saúde não libera material para cirurgia com o plano de saúde. E ele pede ajuda, que ele já ligou para tudo que é lugar, para auditoria, ouvidoria, não sei para onde, sindicato. Então às vezes a gente fica, parece que sem auxílio nenhum. Quantas vezes eu oro na minha varanda, eu acordo muito cedo, estava dizendo para o irmão, eu acordo às 5 da manhã, eu oro, faço café, dou um jeito na casa, boto feijão para cozinhar, ovo cozido para minha filha. Então eu fico ali orando primeiro pela minha nação, orando pela paz de Jerusalém, pelo povo judeu, pelo povo árabe também, por todas as pessoas, pela minha família, pela igreja, pelos nossos líderes, nossos pastores, nossos bispos, nossos diáconos. E esse contexto todo que eu estou passando para os irmãos, eu quero voltar ao capítulo 2, versículo 1, que diz: dias depois entrou Jesus de novo, outra vez, pode ser outra vez, mas na minha Bíblia é de novo. E eu digo o seguinte: se Jesus entrou de novo, não veio à toa, porque aonde Jesus chegava, algo acontecia. E muitas vezes nós, se lembra que eu falei de Cafarnaum, a cidade? Jesus morou em Cafarnaum muito tempo. Foi ali o quartel-general, a base de Jesus, Cafarnaum, cidade de Naum. Ele saía pela Galiléia, Judéia, Tiro e Sidom, Fenícia, Felipe de Cesareia de Felipe, mas ele voltava a Cafarnaum. Eu poderia dizer que esta igreja aqui no Recreio dos Bandeirantes hoje é Cafarnaum. E Jesus volta aqui de novo. Não desanima, meu irmão, não desista. Não pense que Jesus esqueceu de você. Glória a Deus. Eu gosto de pregar de um jeito que as pessoas sentem até sono. Mas esta palavra, eu falei para minha esposa ontem à noite: amanhã eu vou pregar igual o bispo Roberto, quietinho, paradinho, atrás do púlpito. Mas essa palavra me
causa um rebuliço, porque Jesus volta de novo, todos os dias. Ele diz: ficarei convosco até a consumação dos séculos. Aleluia. Ele não está de novo na igreja do Recreio dos Bandeirantes, porque aqui é a igreja. Ele está aqui de novo porque Ele habita em você. O Espírito Santo habita em nós. E Ele volta. E Ele volta. Que bom saber que Jesus volta. Muitos de nós, no caminho da nossa trajetória de vida, nos apartamos, nos afastamos de Jesus muitas vezes. Vamos em busca das coisas do mundo, das alegrias, das festas, das bebedices, glutonarias, do sexo, da fantasia. Mas como Jesus volta de novo, ainda há esperança para o marido que não é crente, para a esposa, para o filho, para o teu parente. Jesus volta de novo. Ele não se esqueceu de você. Jesus já tinha passado em Cafarnaum e curou a muitos. Foi o lugar que Ele mais fez milagres, e grandes milagres. Pregou, ensinou nas sinagogas. Ele estava agora aqui na casa de Pedro, na sogra de Pedro, ou na casa que talvez tivesse alugado, mas Jesus estava ali em Cafarnaum. E por eles saberem que Ele estava em casa, muitos afluíram para ali. Muitos. E ficou tão cheio que as pessoas não podiam chegar perto dele. Mas houve 4 homens que pegaram um paralítico e o desceram pelo telhado. Jesus olhou aquilo e, vendo-lhes a fé, ou seja, a fé pode ser vista, pastor? Pode. Jesus disse: vendo-lhes a fé. Às vezes, irmão, você vem à igreja e você está muito doente. Quantos de nós, eu digo, quantos de nós às vezes, pastor Celso, acordei muito ruim hoje, estou com uma dor de cabeça, né? Porque eu não sou pastor regente da igreja? Não é por isso. Nenhum de nós deveria, e nisso eu me enquadro, me encaixo primeiro, ter motivos para não estar na casa do oleiro. Deixamos de ter comunhão. Eu digo sempre à minha filha, quando eu chego na nossa igreja, depois não dá vontade de sair. Eu penso que aqueles homens que subiram com Jesus para orar e disseram: vamos fazer aqui 3 tendas, né? Porque a presença de Deus é tão boa. Aqui eu posso sentir uma paz que excede o meu entendimento, porque eu sei que aqui é a casa do pão, do alimento. Glória a Deus, aleluia. Amém? Oh, lindo. Jesus voltou de novo. Se você não gravar nada daquilo que disse hoje, eu recomendo você ler o Evangelho de Marcos. Eu recomendo a você orar mais. E eu digo, não esqueça esta frase, que não é minha, é da Bíblia. Jesus voltou de novo. Voltou. Sabe por quê? Deus ainda tem muita coisa para fazer neste lugar. E Ele sabia que lá muitas pessoas seriam libertas do pecado, pessoas seriam libertas dos seus demônios, pessoas seriam curadas. Mas você diz assim: pastor, eu venho de novo, e eu não sou curado. Jesus ficou em Cafarnaum até o dia da sua morte. Dali ele saiu e foi para Jerusalém. E Jesus vai voltar de novo para levar a igreja. Mas Jesus vai voltar na minha
vida, na tua vida de novo, até a minha morte, até a tua morte. Jesus estará conosco. Aleluia. Nós cremos não pelo que vemos, mas cremos pela fé no Filho de Deus. Glória a Deus. Se Ele diz que voltará, Ele voltará. Mas Jesus anda comigo de novo, anda contigo de novo, todos os dias. Quando você acorda, quando você entra no ônibus ou qualquer outro meio de transporte, quando você chega no trabalho, no colégio, quando você está lá na frente do juiz, numa demanda judicial, Jesus está ali de novo. Eu não vou dar testemunhos meus do que Deus já fez de novo. Porque o propósito da nossa reflexão esta manhã, irmãos, é que nós entendamos que Jesus voltou aqui de novo, porque Ele quer transformar as nossas vidas. Amém. Jesus voltou aqui de novo, para que muitos não sejam como aqueles que se retiraram. E Jesus se vira e diz: mestre, vocês querem ir também? Podem ir. Para que iremos? Só tu tens palavras de vida e vida eterna. Então, Cristo está voltando de novo, não de forma corpórea aqui, como em Cafarnaum, mas Ele está pelo Espírito. Ele volta de novo, porque daqui Deus vai levantar missionários, Deus vai levantar evangelistas, Deus vai levantar pastores, Deus vai levantar mulheres. Deus tem uma obra no Recreio dos Bandeirantes, Cafarnaum. Deus vai libertar você dos seus medos, das ansiedades, das angústias, dos temores, das síndromes de pânico. Deus quer que nós tenhamos saúde. Pastor, o senhor fala isso, mas eu continuo doente. Eu penso que aquele paralítico já teria ouvido falar da fama de Jesus, senão não ia ali. Pelo menos os 4 amigos ouviram e disseram: vamos levar esse camarada lá, né? O pastor Abelar está doente. Então o Paulo, o Osmar, o Verde, o Wellington, 4, sabe que ali na igreja de Nova Vida, a outra igreja da Nova Vida nossa, o pastor lá está orando pelos enfermos e Deus está curando. Aí vocês me pegam, me levam lá. Vamos lá, pastor. Vamos lá, o pastor Henrico, filho do bispo. Eu chego lá, o Henrico, um jovem pastor, que praticamente peguei no colo. Ora por mim, eu sou curado. Porque Jesus viu fé. Deus pode fazer milagres onde Ele quiser, mas Ele tem feito milagres aqui. Deus tirou da cova pessoas aqui. Deus deu livramentos a pessoas aqui. Deus tem sustentado pessoas aqui, mesmo com seus parcos recursos. Deus tem restaurado vidas, restaurado casamentos. Mas nós precisamos crer, nós precisamos fazer, precisamos ser como aqueles 4 homens. Vamos levar o paralítico por lá. Não dá para chegar perto dele. Vamos descer ele pelo telhado. É esforço, é dedicação, é empatia pelo sofrimento do teu semelhante. Como nós vamos fazer a diferença lá fora, irmãos? Muitas vezes não estamos com a Bíblia na mão, não temos um púlpito, mas é com as nossas atitudes. Você está na fila do banco, você está na fila do supermercado, só se escuta a murmuração, pessoas falando: está difícil, vai ficar pior, vem outra greve. Irmãos, liga a televisão, aí vem o da Atena, o outro já foi recolhido, né? O Marcelo Rezende, já botaram o outro no lugar, que é assim, rei morto, rei posto, e o cara continua falando só desgraça. E a Bíblia fala: há terror por todo lado. Mas não vos assusteis com essas coisas.
nem com verdades ruins, nem com boatos ruins. Nós andamos não pelo que vemos, mas andamos pelo que cremos. Glória a Deus. E Jesus diz, aleluia, na sua palavra, Marcos registrou isso aqui, o evangelista, entrou Jesus de novo. Ele entrou de novo para consertar. Deus é um Deus de conserto. E Deus está aparando as arestas da nossa vida, irmãos. Deus está trabalhando nos mínimos detalhes, naquilo que você acha que não tem mais solução. Nós temos orado para que Deus mande alguém para tocar esse instrumento, que é uma benção. Eu e o pastor Celso temos orado para mandar alguém que saiba trabalhar com esta mesa que já está velha, arcaica, mas é a que temos, mas é a melhor que temos. Amém. E queremos o melhor para botar a mão ali e fazer tudo que tem que ser feito. Glória a Deus. Sabe por quê, irmão? Nós queremos trabalhar com excelência, porque a obra de Deus tem que ser feita com excelência. Esta é a casa do Eterno, Glória a Deus. até que Jesus volte. E eu não vejo essa porta se fechando. Glória a Deus. Se essa porta se fechar, irmãos, nós iremos para um lugar maior. É isso que vai acontecer. Amém. Em nome de Jesus. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus tem prazer em salvar. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer na morte do ímpio, ou seja, Deus quer que o ímpio seja alcançado. Mas como será alcançado se não houver quem pregue? Então Deus conta conosco. Deus contou ali com poucos apóstolos e um time que eu vou te falar uma coisa: se chegar para os bispos da Nova Vida e dizer, quer trabalhar com essa gente? Todos vão dizer negativo. Só camarada complicado. Isso é para mostrar que Ele é o oleiro. Glória a Deus. E Ele pega o barro, quebra e refaz. Ele usa você com temperamento fleumático, sanguíneo, colérico. Ele vai moldar você. Ele vai fazer você deixar de dizer, eu sou assim, síndrome de Gabriela. Sou assim, nasci assim. Não tem um negócio assim? Não. Se você não abrir a boca e dizer, Senhor, eu olho no espelho e digo, Senhor, eu sei que sou bonito. Mas eu quero que quando as mulheres olharem para mim, não vejam a minha beleza de homem. Eu quero como aquele pregador Finney, que foi pregar numa... Charles Finney, valeu? Ele foi pregar numa indústria, uma fábrica, e foi orar lá, e permitiram a entrada dele, os donos. Quando ele chegou, houve um alvoroço, porque só tinha mulher trabalhando, era igual na Sardinha 88, que era só mulheres trabalhando. Ele bonitão, imagina aquele cara grandão, né? O Bispo Roberto também era uma pessoa, né? Bonito, um homem alto, esbelto. E olharam com olhares libidinosos, está escrito no livro. Mas a partir do momento que ele abriu a boca, todos caíram em pranto, porque a boca fala do que o coração está cheio. E nós, ao abrir a nossa boca, tem que ser como Jesus aqui. Todos viam que ele tinha autoridade, não era como os escribas. Aquilo que ele falava, ele vivia. E aquilo que ele falava, ele fazia. Então, se nós temos um Deus que faz e que fala, ele de novo vai fazer. Vai fazer. Glória a Deus. Irmãos, não desanima. Porque o desânimo é uma arma do inimigo. Mas às vezes, irmãos, nós culpamos o inimigo. E o problema somos nós mesmos. Paulo, volto a dizer Paulo, não queria falar desse apóstolo hoje. Mas ele foi usado por Deus, né? Nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra os principados e potestades. O teu problema não é tua sogra, não é tua nora, não é teu filho, não é teu marido, não é o teu amigo, não é o teu chefe, não é o teu colega. Quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Eu
sou uma cruz pesada. O pastor Cláudio Duarte diz que a cruz dele é leve, né? De isopor e tem rodinha. Eu também queria uma dessa. Mas a cruz é pesada. Tem um corinho nós cantávamos, né? Seja qual for o teu problema, entrega a Deus, Ele te ajudará a vencer. Após a noite vem a alegria. Hã? Após a dor vem a alegria. Após a dor vem a alegria. Deus é amor. Deus é amor, Não te deixará sofrer. não te deixará sofrer. Há uns anos atrás, eu ainda era diácono, e um bispo da Nova Vida disse: nós temos que mudar a nossa enologia. Daqui a pouco a gente vai voltar a cantar no cantor cristão na harpa. Pastor Celso gosta, eu também gosto, sabe por quê? Ali tem louvores de adoração somente, tão somente ao Eterno. E fala da nossa condição de pecadores. Hoje tem muita música boa. Nossa garotada estuda harmonia, pega emprestado aí o gospel internacional. Todo mundo tem música boa, né? Canadá, Jamaica, os ingleses, os alemães, até chinês está cantando bem. Mas tem música que eu posso cantar como se fosse para minha esposa. Outras são canções egoístas. Falamos, cantamos e nem percebemos. Só queremos as bênçãos, as bênçãos, as bênçãos. Há frases de efeito que funcionam na mente de alguns incautos, né? Passar fome, passar necessidade, passar pela enfermidade. Quando minha esposa teve câncer, ela não perguntou o porquê, mas perguntou o para quê. Porque muitas vezes, né, uma vez perguntaram até ao Papa, por que dessas mortes? Por que o povo sofre? Quando cai um avião, que a gente salva também, irmãos. Quando desaba um prédio, tem gente salva ali também. Quando tem um tsunami, muita gente salva também está ali. Me lembro uns anos atrás que uma Kombi vinha de viagem de um retiro espiritual, só tinha gente crente, jovens, bateram e morreram todos. Há choro, há luto, há pranto. Perguntaram ao pastor: e aí, pastor? Aqueles que morreram podiam morrer. Talvez você nunca tenha visto um ímpio morrer em agonia. Eu já tive, que é a oportunidade, eu tive esta oportunidade. É muito diferente. Porque Deus na hora da morte, minha mãe diz, Deus dá graça até na hora da morte. E eu vi isso na minha família. Tenho visto isso. Deus tem me permitido ver pessoas morrerem. De eu ir visitar no hospital e dizer: obrigado pela oração, mas o Senhor já me veio falar. Daqui eu saio um paletó de madeira e feliz. Aí eu digo: o que eu vou dizer? Não, irmão, que é isso? Ele nem quer que eu diga. Ele só diz assim: olha, minha preocupação é minha mulher, que ainda não é salva, batizada, está na igreja, é do grupo de oração, mas ainda não é salva. Então é por isso que Jesus volta de novo, para consertar a igreja, para consertar as nossas mazelas, para que a gente realmente receba Cristo na sua plenitude e mudar nossas atitudes, para que a gente receba Cristo na sua plenitude e mudar até a nossa vontade, porque a vontade de Deus é que é boa, perfeita e agradável a Ele. Uma vez eu estava conversando com um pastor, ele não era brasileiro, estava no Brasil, morando no Paraná, e ficou na Nova Vida uns anos. E eu falava sobre mensagem, sobre o pastor que tem que preparar mensagem todo domingo, de manhã e de noite, muitos nas quartas-feiras, e outros pregam quase que a semana toda. E ele disse: olha, quando você está cheio de Deus, você não vai perder mais tempo preparando nem esboço. Você vai deixar a hermenêutica, a homilética, a esquelética, vai deixar tudo de lado. Sabe por quê? Você vai estar cheio. O apóstolo Paulo não tinha nem a Bíblia, nem esboço. A gente prepara tudo isso, por melhor que seja, se a palavra de Deus não fluir no trono da glória,
ela não vai fazer diferença. Por isso é que nós temos que ler a palavra. Eu me lembro de um pastor que ele pregava e ele fazia você ler o capítulo todo. Um dia ele pregou e leu o livro de Joel todo, e depois chamou a igreja para orar. Haviam aqueles que diziam: poxa, o pastor não prega? Meu Deus, é a palavra. Tudo que eu falo, por melhor que seja, não chega perto da palavra. Quando eu digo aqui, à tarde ao cair do sol trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta. Ainda vai ter gente aqui reunida à porta. Amém? E o que Jesus fez? Ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios. Quando a palavra diz: Senhor, todos te buscam, ele poderia ter ficado: todos te buscam. Mas ele disse: vamos a outros lugares. Ele sabia o que tinha que fazer. E nós temos que pedir a Deus: Senhor, dá discernimento ao que eu tenho que fazer. Se o líder, porque nada funciona sem uma liderança, irmãos. Deus levantou desde o princípio lideranças. E lideranças que muitas vezes eles mesmos não queriam ser. Cada um se esquivando, dizendo: ai de mim, não posso ser uma criança. Mas Deus levantou. E aquele que desobedecia à liderança pagou preço caro. Quando eu digo isso, irmãos, é porque nós, pastores, a Igreja Nova Vida, nós estamos, volto a repetir, subordinados a uma liderança, ao colégio de bispos. Nós temos o pastor Martinho Lutero, que preside 14 igrejas, e queremos aumentar esse número de igrejas, porque o Rio de Janeiro e outros estados e outros lugares precisam de mais igrejas, de mais homens de Deus. Por isso que eu disse: Jesus volta de novo para levantar aqui missionários, evangelistas, pastores. Sejam homens, mulheres, que sejam usadas por Deus. Aleluia, glória a Deus. Quando Deus levanta um homem, ele o capacita, ele dá discernimento, ele derrama a unção, para que ele dirija o rebanho que é do Senhor. Amém? Então, irmãos, quando o nosso pastor, querendo fazer o melhor, visando almas, e diz: eu sei que todos nós vivemos uma vida de compromissos, de isso, e com isso nós deixamos de fazer o que é a prioridade. Há uma santa convocação, vamos nos reunir todos os sábados. Não, é um sábado de 15 em 15 dias para orar. E a gente entende, como dizia o bispo Miguel, o bispo entende. Deus entende, Deus entende. Mas eu entendo que eu não posso entender que eu tenho que ser omisso com a obra de Deus. Maldito aquele que fizer a obra de Deus de forma relaxada. Então, se o pastor convida: vamos ter um sábado, sim, um sábado não, de oração aqui, é uma horinha, passa tão rápido. Orar pelo país, orar pela igreja, orar pelas lideranças. Depois nós temos o sábado todo para ir à praia, passear, fazer compra. Vamos fazer evangelismo. Tivemos aqui o grupo enorme da Jocum, foi uma bênção. Aqueles jovens, foram momentos tremendos. Eu me alegrei de ver aquela garotada. Eu pude me ver neles quando eu era jovem no clube bíblico. Hoje tem lá o pastor Aurélio Coutinho, o pastor Marcos, da comunidade da Zona Sul. Tudo meus contemporâneos da época de clube bíblico, onde os jovens se reuniam, os jovens eram libertos das drogas. E a igreja teve um movimento muito forte naquele período,
Tínhamos grandes missionários e evangelistas, pastor da Igreja Batista, Heber Jamil Cavalcante, era um tremendo evangelista, mas a história esquece. Talvez os batistas se lembrem dele como eu me lembro. Mas aí o pastor diz: vamos fazer evangelismo. Eu tenho ido com o pastor, com o Verde, tenho ido com os filhos do pastor. Às vezes eu olho para os filhos do pastor e digo: meu Deus, essas crianças, guarda, protege, porque elas são preciosas aos seus olhos, Senhor. Eles estão entendendo desde pequeno qual é a prioridade, estão entendendo de pagar o preço, porque uma igreja que tem pouca criança, para criança, eu tive filhas pequenas e eu sei o que é isso. Uma igreja que está começando, que tem pouco jovem, um jovem chega, pô, não tem garota bonita, a menina chega, pô, só tem aquele careca lá, pô, mas o cara deve ser noivo, casado, só aparece uma vez aqui na semana, mas não sabe que ele vem de longe, e já veio de mais longe para servir a Deus. Ele vem aqui porque ele volta de novo. Não é por causa do pastor Celso, que é minha careca, não é por causa de mim que estou velho, por causa do Verde que toca desafinado às vezes. Mas viu o Osmar e a Joyce. Não, a gente vem aqui para prestar culto a Deus. Amém. Porque a gente sabe que Jesus volta de novo. Amém. Deus vai liberar, irmãos, os teus processos. Sabe, Ele tem cuidado de vós. A Bíblia diz: buscar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Mas é primeiro buscar o reino. A gente primeiro quer ser abençoado. Tem igreja hoje aí crescendo, inchando, inflando, porque não prega Jesus Cristo, não fala da sua vida perseguida desde o princípio, que não começou quando Maria foi concebeu Jesus no seu ventre. A coisa começou muito antes, né? A gente sabe onde começou. Aonde começou a rebelião? A rebelião começou no céu, depois veio e atingiu o homem. E cada vez que Satanás se apresentava a Deus, lá no livro de Jó, de onde vens de rodear e passear pela terra, ele continua, irmãos, rodeando e passeando e apontando, e ele se enche. Olha lá o teu filho lá, voltou para o que era, desanimou, desistiu, cansou. E as armas do inimigo são conhecidas. Nós temos que conhecer que nós somos aqueles que são de apaziguar, de apagar fogo. Nós somos aqueles que abraça, que traz. Mas há pessoas que não querem isso. Eu vi um vídeo de um cara que saiu na rua, saindo, abraçando as pessoas. Você viu, Deus? As pessoas pensavam que iam ser assaltadas. Nosso povo está assustado. Parou. Aí, levanta a mão. Aí o cara levanta a mão e dá um abraço. Aí o cara empurrava, sai, ok, xingando. Eu descobri, irmãos, na morte do meu pai, que a melhor palavra que se dá para alguém que está enlutado não é uma palavra, é um abraço. Quando você chega à igreja e recebe aquele abraço de compaixão, de amor, a gente gostaria que todo mundo que passasse por aquela porta aqui nunca mais saísse daqui. Mas tem aqueles que estão visitando, vão escolher um lugar para servir ao Senhor. Tem aqueles que se mudaram daqui para os Estados Unidos. Tem alguns que vão para Jacarepaguá, outros vão para outros bairros. Praia da Bica, né? Praia da Bica? Brisa, Praia da Brisa? É longe. Olha, irmãos, se nós fôssemos pregar, quando eu digo nós, pastor Celso, eu, em função de ter tudo sanado, resolvido nas nossas vidas como cristãos, a gente já tinha apagado a luz e ido embora. Mas nós não desanimamos, porque nós sabemos que Jesus está voltando de novo. Eu já chorei por neto que morreu.
Já chorei por filho, por sobrinho, por pai, por sogra. Choro até por gente que eu não conheço. Virei uma manteiga derretida. A gente brincava com um pastor da Nova Vida, pastor Mauro Rogério, chamava ele de chorão. Jeremias também era o profeta chorão, né? Que o pastor Paixão chora à toa. Não precisa falar muita coisa, não. Basta ele ver um cachorro atropelado e já está chorando. Mas eu digo que nós temos que chorar na presença de Deus. E Deus vai enxugar as nossas lágrimas. Amém? Eu não vou me demorar mais, porque pastor fala, a gente tem tanta coisa, tem tanta, e a Bíblia, se a gente for aqui ficar, a gente não sai daqui hoje. Mas Jesus entrou de novo em Cafarnaum. Deixa Jesus entrar de novo na tua vida. Deixa Jesus entrar de novo na tua vida, com tudo, na tua casa, nos teus negócios. Se envolva, se envolva. Isso aqui não foi ideia do pastor, não. Aquilo ali não foi ideia do pastor, não. A fita azul ali na porta de vidro não foi ideia do pastor, não. O pastor tem ideia, né? Eu tenho ideia, né? Cada um tem uma ideia, né? Eu por mim já tinha posto aqui uma cruz. Eu por mim já tinha feito tanta coisa. O pastor Celso também, mas nós precisamos, sabe de quê? De recursos. Segundo, o que está sendo feito por muitos irmãos. Estamos consertando os nossos microfones. O pastor trocou a pele da bateria. O Paulo estava dando aula de bateria para as nossas crianças. Cada um está dando um pouco de si. E igreja é isso. Eu já fui de igreja grande, de igreja média e pequena. Igreja que estava começando, recomeçando. Igreja machucada, ferida, porque o pastor saiu, porque houve problema na liderança. Então você tem que ver essas coisas todas e carregar isso numa bagagem. Essa bagagem não pode ser peso para você servir ao Senhor de novo, com alegria. Deixa para trás. Pastor que não foi pastor bom, ele vai ter que se ajustar com Deus. Vamos orar por ele, para que ele seja transformado. Muitas pessoas, irmão, eu volto na igreja batista onde eu casei, e ainda tem gente da minha infância lá hoje. As igrejas neopentecostais, pentecostais, as novas igrejas hoje, é um rebuliço de gente. Você volta nas igrejas, depois de algum tempo, você não encontra quase ninguém, depois de 2, 3 anos. Não precisa muito mais, antigamente há 10, agora com 2, 3 anos. Há um êxodo, as pessoas estão igual passarinho, que vai bicando florzinha aqui, bicando florzinha ali, em busca do milagre, quando o milagre está aqui. A palavra que é pregada, está sendo pregada aqui. Eu não uso uma revistinha, eu não uso uma historinha, eu não uso um programa de televisão. Eu peço a Deus, meu Deus, me dá palavra na tua palavra. Ah, Deus. Amém. Vamos dizer. Queridos, hoje nós estamos aqui para participar da ceia, da mesa do Senhor. Amém? Toda vez que nós participamos da mesa do Senhor, é um momento da gente trazer à memória a morte e ressurreição de Cristo. Nós lemos sempre em Coríntios, hoje nós vamos ler em Marcos, a ceia do Senhor. Marcos 14, 22. Marcos 14, 22. Todos acharam? Amém? Quantos querem que Jesus volte de novo na sua vida todos os dias? Amém. Deus os abençoe. No capítulo 14, verso 22 diz: E enquanto comiam, tomou Jesus um pão
e abençoou, partiu e lhes deu, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. A seguir tomou Jesus um cálice, e tendo dado graças a Deus, o deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Então lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Amém? Derramado em favor de muitos. Eu louvo a Deus porque Ele derramou o seu sangue pela minha vida. E nisso eu sou egoísta. Ele derramou por mim. Você pode dizer sim: Jesus derramou seu sangue por mim. Não foi só uma simples morte de cruz, irmãos, porque muita gente ao longo da história foi crucificada, até de cabeça para baixo, e sofrimentos talvez piores. Mas é que a cruz representa para nós o sofrimento da humanidade em todos os tempos, até que Jesus venha de novo. Se Jesus voltar daqui a 1000 anos, o sangue de Jesus continua vertendo pelos pecadores. Aleluia. Pastor Santo. Eu quero lembrar aos irmãos que este momento é o momento da igreja. É um momento onde você, eu sou um pecador, eu também sou. Eu cometi um pecado, eu também. Este é o momento da igreja. Aqueles que são lavados, remidos no sangue do Cordeiro. Se você tem pecado, confesse a Deus. Se você se sente um pecador, muito bom isto, porque você vai mostrar que você necessita mais e mais de Jesus de novo na tua vida. Aleluia. Erga o pão, está em suas mãos. Senhor, a Ti nós consagramos, Senhor, esse momento, onde em Tua memória, Senhor, celebramos esta ceia. Celebramos aqui, Senhor, como corpo, como igreja, em Tua memória, Senhor, em memória do Teu sacrifício na cruz do Calvário, para que possamos de novo nos lembrarmos, Senhor, deste Teu imenso amor e valorizarmos a cada dia, Senhor, este sacrifício que foi por amor a cada um de nós, Pai amado. Comamos todos o pão, em nome de Jesus. Também está, meu Pai, o cálice, representando o Teu sangue, Senhor, meu Deus. Aqui temos, Senhor, esse cálice, meu Pai, com esse suco de uva, em Tua memória, Senhor. Também em Tua memória, para que possamos nos lembrar do Teu sangue vertido na cruz do Calvário, Senhor. Teu sangue que foi vertido ali por cada um de nós, Senhor. Pai, é em Tua memória, porque como assim nós ouvimos a Tua palavra de novo, de novo, de novo, e até a Tua volta para resgatar a Tua igreja, que possamos estar aqui unidos, Senhor, em comunhão, no compartilhar do pão e na memória, Senhor, do Teu amor, do Teu sacrifício, trazendo para cada um de nós a verdade que é única, real e absoluta, que Tu és a vida, Senhor meu Deus. Tu és o único caminho, em nome de Jesus, amém. Tomamos todos. Oh, glória a Deus, glorifique ao Senhor por este privilégio, por esta oportunidade que você está tendo de poder participar da ceia, aleluia, com o seu irmão. Dê um abraço no seu irmão que está ao seu lado, diga para ele: estaremos até a eternidade.
participando desta ceia, deste momento de comunhão, sabendo que a cada dia, a cada novo dia, de novo, Jesus estará conosco. Aleluia. Glorificado e exaltado seja o Senhor. Aleluia.